orando enquanto ouvi as palavras da e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E os levitas tranquilizaram a todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam a palavra que lhes foram explicadas. Glória a Deus. Mediante essa leitura, peço que os irmãos curvem a cabeça e vamos orar ao nosso Deus, pedindo entendimento da sua palavra, que Ele possa nos revelar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador de todo o céu e de toda a terra, nós estamos, Senhor, na Tua presença e nos apresentamos com humildade, Senhor. Pedimos que o Senhor revele, Senhor, a Tua palavra em nossos corações. Fala, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa me usar nesse momento para que eu possa falar à Tua igreja, mas fala a mim também, Pai, porque essa palavra é para mim. Eu preciso compreender um pouco mais, saber que, Senhor, a Tua alegria é a nossa força, Pai. Fortalece a Tua igreja, assim como o Senhor tem feito todos esses tempos, todos esses anos, Pai. Mais um ano se aproxima, Senhor. E falamos dessa palavra com ousadia, porque o Senhor, sabemos que o Senhor nos acompanhará durante todos esses tempos, Pai, porque o Senhor nunca abandonou a Tua igreja e confiamos na Tua palavra, Senhor. Glória nós te damos, Senhor. Fala nossos corações, Pai, com toda humildade te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Como foi dito ontem, né? Graças nós damos a Deus por mais um ano que se encerra, né? Estamos na presença do Senhor, o último domingo do ano de 2018. E se eu perguntar aos irmãos aqui, com certeza nós teremos bastante coisas para falar do que foi 2018. Um pouquinho foi relatado no culto das bênçãos. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Nós estamos alegres por esses motivos. Celebramos aqui, falamos das nossas dificuldades, das nossas lutas diárias, dos problemas que nós enfrentamos. E nós demos graças por tudo isso, mas demos graça por quê, irmãos? Porque o Senhor estava presente em todos os momentos e nunca desamparou a sua igreja. A sua igreja está sempre amparada debaixo das asas do Senhor, e o Senhor tem protegido a igreja de Deus, a igreja adventista da promessa em Vila Carolina e todos os seus irmãos. Sabemos que isso é uma ação de Deus para a sua igreja. E quando nós falamos isso de 2018, que nós vemos o ano se encerrar, eu não sei os irmãos, mas eu tenho uma mania, que toda vez eu faço uma listinha daquilo que eu considero mais importante e aquilo que eu gostaria de realizar no ano de 2019. Ou toda vez eu faço isso. 2017 eu fiz do que eu queria fazer em 2018, e 2018 não foi diferente, eu comecei a fazer essa listinha. E se eu perguntar para os irmãos, todos nós temos projetos em nossa cabeça. Temos projetos para nossos trabalhos, para nossa família, para nosso emprego, para nossos estudos. Nós temos projetos diversos. Mas no meio desses projetos, irmãos, qual é o projeto, em que momento, quando a gente está fazendo essa listinha, que nós pensamos sobre a casa de Deus? Aquilo que precisa ser feito dentro da casa do Senhor. Aquilo que precisa ser feito aqui, para o crescimento da sua igreja, para a manutenção do trabalho. Será que na nossa listinha a gente fez isso? Eu confesso, num determinado momento eu esqueci e precisei rever novamente, refazer todos os meus planos, porque algo estava ficando para trás. E mesmo estando à frente, estando numa direção hoje da igreja pela graça de Deus, assim eu tive essa omissão, esse relapso, e o Senhor meio que chamou a atenção e disse: não, opa, falta alguma coisa. E nós precisamos fazer isso. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque assim como esse povo que está relatando no livro de Neemias, era um povo que tinha sofrido bastante. Eles passaram por momentos de dores terríveis, momentos de dificuldades terríveis. E eles estavam com sentimentos assim perdidos por conta das circunstâncias adversas que tinham tirado deles toda a sua alegria. Estavam tendo dificuldades na reconstrução, estavam tendo dificuldades na adoração, dificuldades de relacionamento com os irmãos. E se olharmos também para os dias de hoje, quantos de nós passamos pelas mesmas dificuldades? Temos dificuldades nos nossos relacionamentos, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, nos nossos dia a dia, talvez por um filho desviado, um parente desviado, um pai que ainda não conheceu a Cristo. Nós temos esse sentimento e uma tristeza. O problema da tristeza é que chega num determinado momento que ela tira de você toda a alegria que você tem, e você já não tem mais prazer de estar na presença do Senhor. Você já não tem mais prazer de adorar o Senhor, de trazer a Ele um verdadeiro culto, uma verdadeira adoração. Mas uma das maravilhas das bênçãos do Senhor é que Ele tem se revelado, e através da sua palavra,
Ele tem dito à sua igreja que as dificuldades elas vão acontecer mesmo, irmãos. Elas são naturais à vida dos homens. Mas o Senhor Deus nunca desamparará. Uma coisa que eu sempre ouvi e foi sempre uma certeza em meu coração é o Senhor Jesus, assim como a sua palavra revelada, nunca nos prometeu, jamais nos prometeu uma chegada, ele jamais prometeu um caminho fácil. Nunca foi prometido um caminho fácil para nós, irmãos, mas foi prometido uma chegada certa. Nós temos certeza que um dia chegaremos ao nosso objetivo maior, que é a salvação. Deus um dia virá, Jesus Cristo aparecerá no meio das nuvens e chamará novamente a sua igreja, mas a sua igreja passará, às vezes por dificuldades, assim como isso estava sendo relatado aqui. E qual é a importância então de Neemias capítulo 8? Porque isso é um divisor de águas na vida da igreja. Isso é um divisor de águas. Aquele povo era um povo que sabia que estava totalmente errado quando o Senhor os levou para o exílio na Babilônia. Totalmente, em questão da adoração, da idolatria, da imoralidade, da guarda do sábado, estava totalmente errado. E o Senhor, de diversas maneiras, diversas vezes, através dos profetas, já tinha dito: eu levarei vocês, eu castigarei vocês. E num determinado momento o Senhor castigou. E esse povo em Neemias capítulo 8 estava ciente disso que o Senhor tinha feito. Eles estavam cientes do castigo de Deus e que aquilo estava sobre a vida deles por permissão divina de Deus. Então em Neemias capítulo 8 existe uma transformação, existe um divisor de águas. O Senhor está trazendo de volta a sua igreja. Ele está trazendo de volta aquele povo. E nesse momento ele levanta duas pessoas, Neemias e Esdras. Neemias era um homem que estava dentro do palácio do rei. Como foi dito no culto das bênçãos, até me lembro da leitura. Era um homem que estava dentro do palácio do rei, numa alta posição, servindo, não passava dificuldades, não lhe faltava alimento, não lhe faltava um teto, um lugar para dormir. E o Senhor colocou dentro do coração dele um amor por aquele povo que estava sofrido, o povo de Israel. E ao mesmo tempo ele levanta o escriba Esdras, e ele diz e também o escriba no sentido de que ele tem que restaurar no povo, não apenas a moralidade daquele povo, mas tem que trazer novamente o sentimento ao coração daquele povo, que eles são sim povo de Deus. Eles são povo de Deus. E o Senhor está novamente falando, está trazendo de volta. Qual que é o problema? Tudo isso estava acontecendo e não existia alegria no coração desses irmãos. É como se eles se apresentassem naquele... Foi reconstruído os muros num tempo recorde de 52 dias. Houve celebração. O tabernáculo, o templo do Senhor foi reconstruído por Zorobabel. Não era nas mesmas dimensões de Salomão, mas foi reconstruído. Mas tudo o que acontecia, todos os cultos, não se entendia. O povo não se identificava ainda como um povo de Deus. Eles não tinham ainda aquele sentimento de que o Senhor trouxe eles de volta. Eles não tinham isso ainda em seu coração. Então tem que se marcar um culto, chama-se toda a população na presença do Senhor, para também trazer de volta esse sentimento, para deixar claro. E a única maneira que isso fica claro é através das Escrituras, irmãos. Então no 7º mês, eles se apresentam na presença do Senhor, com uma celebração da festa dos tabernáculos, que foi prescrita no livro de Levíticos, Levíticos 23. E eles vão festejar, parece que não tem alegria. Eles vão cantar e parece que a voz não sai. E eles vão se apresentar ao Senhor. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quem nós vemos então, diante de nós, em Neemias capítulo 8, se comparado hoje com o contexto da igreja? Quem nós vemos em Neemias capítulo 8? Nós temos aqui um povo que é completamente ciente de sua humilhação. Primeiramente, nós temos um povo que é ciente de sua humilhação. Eles sabiam que eles ficaram 70 anos debaixo de um domínio babilônico, e que aquilo foi da vontade do Senhor de humilhá-los. Mas eles sabiam também que o Senhor, em determinado momento, traria aquele povo de volta, porque o Senhor ama o seu povo. Assim como o pai que ama o seu filho disciplina, o Senhor também da mesma forma, quando ama o seu povo, Ele disciplina a sua igreja, Ele disciplina os irmãos. Mas no mesmo momento que Ele diz, eu fiz a ferida, eu também a reatarei. O Senhor reata as feridas abertas que Ele mesmo faz. E o Senhor fere sim a sua igreja? Com certeza, irmãos. Quando for de crescimento e necessário para trazer novamente a sua igreja à presença dEle, com intenção verdadeira de louvor e de adoração, porque o Senhor tem uma maneira certa de ser servido e adorado.
O Senhor fará sim as suas feridas, mas tenha certeza, como bom pai, Ele cuidará de cada uma delas. E eles têm cuidado dessa igreja com muito amor e nos dado orientação. E servimos a Deus da melhor maneira possível, sabendo em nosso fundo do nosso coração que podemos fazer muito mais, mas o Senhor vem acrescentando a cada dia. E tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Esse povo, em segundo lugar, eles estão conscientes da sua necessidade de Deus. Eles estão cientes, Deus nos disciplinou. Foi Deus que permitiu tudo isso. Foi Deus que nos levou para um exílio. Mesmo sendo povo de Deus, estamos humilhados, estamos perdidos. Mas quando Deus trouxe de volta, eles já estão percebendo. Nós precisamos do Senhor. Foi Ele que nos disciplinou. Sabe aquela ideia de quando o nosso pai pegava a gente, colocava a gente de castigo? Minha mãe está aí hoje, ela pode falar. Quando colocava a gente de castigo, eu fiquei de castigo algumas vezes. E eu me lembro que no castigo, eu não entrava no castigo e saía na hora que eu queria. Eu entrava no castigo e em um determinado momento minha mãe e o meu pai falavam, pode sair agora. O Senhor faz da mesma forma. Por quê? Porque Ele ama a sua igreja. Devemos ter isso nas nossas mentes. O Senhor nos ama e Ele precisa às vezes nos disciplinar. Por quê? Porque precisamos crescer, irmãos. Toda vez que somos repreendidos por Deus, nós crescemos na presença de Deus, mas crescemos com humildade, porque o Senhor tem trabalhado nessas dificuldades. A disciplina é uma bênção, irmãos, é uma bênção, por isso que devemos glorificar a Deus. Israel estava consciente disso. Em terceiro lugar, eles são agora um povo, eles estão unidos como povo e com desejo de não errar na presença de Deus. Eles se apresentam diante de Deus e dizem, o que Deus quer de nós? A igreja de Vila Carolina tem perguntado isso muitas vezes. E o Senhor tem dado as respostas, muitas vezes tem revelado na sua palavra, durante os tempos, nessas mudanças. O que Ele quer de nós? Ele quer firmeza, vontade de trabalhar, desejo de adoração. É isso que o Senhor quer de nós. E nós estamos caminhando dessa forma, assim como aquele povo se uniu na presença de Deus e perguntou, Senhor, o que o Senhor quer de nós? A igreja de Carolina tem feito a mesma coisa, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Irmãos, e o Senhor não tem falado? O Senhor tem falado, o Senhor tem revelado, o Senhor tem revelado. Mas veja que apesar desses três sentimentos dentro do coração desse povo, o pecado não havia ainda, o pecado não deixou de existir. Neemias enfrentou muitas dificuldades. Ele enfrentou dificuldades como casamento misto, como cobrança de juros dos irmãos que nada tinham, dificuldades na reconstrução do muro. Isso porque isso mostra que de fato nós somos pecadores e necessitamos urgentemente ouvir a instrução da palavra de Deus. Não apenas nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus, nós devemos também nos responsabilizar com a palavra de Deus, com aquilo que nós necessitamos e nos responsabilizar com aquilo que necessitamos e ao mesmo tempo precisamos transmitir. Existe uma necessidade, nessa necessidade de ouvir a palavra de Deus, quando recebemos, nós temos a responsabilidade de guardar aquilo que o Senhor disse para nós, para não cometer os mesmos erros. E dessa forma o Senhor tem se falado. Eu quero mostrar aos irmãos, assim como o tema proposto, que esse texto traz, na verdade, não apenas uma repreensão, porque aquele povo, na verdade, esse texto traz uma alegria diferente. Ele traz um novo sentimento. Por quê? Porque esse povo já sabia de tudo isso que já tinha sofrido, mas o Senhor chama eles a uma nova adoração, e o Senhor traz uma promessa de alegria e de avivamento para o seu povo. O povo irá experimentar uma verdadeira alegria e um verdadeiro avivamento. Mas os resultados disso, irmãos, antes de experimentarmos os resultados disso, devemos preparar um terreno, preparar um espaço para o Senhor, para que o Senhor também trabalhe. Não é de qualquer forma que o Senhor falará à sua igreja. O Senhor não se revelará de qualquer forma se estivermos cultuando de qualquer forma, mas o Senhor irá falar no momento certo, quando a sua igreja se voltar para Ele de todo o coração, como estamos fazendo e como vamos continuar a fazer. E isso que traz, porque eu quero dizer que essa alegria que o Senhor traz nos nossos corações é uma bênção dEle. É Ele que deposita essa alegria em nossos corações. Quando falamos aqui na última série de mensagens, nós falamos muito sobre bem-aventuranças. E todas as vezes nós concordamos que nas bem-aventuranças o Senhor depositava em nossos corações aquele sentimento de justiça, de mansidão,
Tudo aquilo era dado pelo próprio Senhor e depositado em nossos corações. Assim, da mesma forma, é a alegria. A alegria que a igreja, que aqui diz, que esse texto diz que a igreja irá experimentar, não é uma alegria nossa. Porque eu posso me alegrar simplesmente com muitas coisas, posso me alegrar pela vida que eu tenho, sou grato pela vida que eu tenho, pelo nosso casamento, pela nossa família, pelos nossos filhos. Nós falamos muitas dessas, mas a alegria que está falando aqui nesse texto é uma alegria que será dada pelo próprio Senhor. É o Senhor que trará essa alegria. E essa alegria, irmãos, irá transbordar de uma tal forma que trará dentro de nós um sentimento tão novo, de gozo, de alegria, de desejo, de busca pelo Senhor. Mas é o Senhor que trará essa alegria ao coração do seu povo. Essa alegria que o Senhor diz, esse avivamento, esse desejo de alegria é dado por Deus. É dado por Deus, porque a sua igreja busca isso. De um fortalecimento para nós. Nós necessitamos da alegria de Deus, amém, irmãos? E o Senhor vem dar essa alegria, o Senhor derramará essa alegria em nossos corações. Por que eu estou dizendo que a alegria, ela é algo dado por Deus? É só você lembrar, quando você lembrar da alegria, você fazer o paralelo com o casamento. Muitas pessoas têm um pensamento equivocado, que se casam para ser feliz. Eu vou me casar porque eu preciso ser feliz. Sendo que, na verdade, o propósito do casamento, quando você se casa, é para fazer a outra pessoa feliz. Eu me casei para fazer a minha esposa feliz. Ela se casou para me fazer feliz. E o Senhor abençoa isso, abençoa esse propósito de união e derrama sobre nós as suas bênçãos, sua alegria. Da mesma forma que isso é no casamento, da mesma forma nós devemos pensar, é o Senhor que dá essa alegria. Então, irmãos, os cultos, os eventos, as atividades da igreja não têm o propósito de buscar essa alegria. Ela tem o propósito de adorar a Deus. Quando nós celebramos, nós fazemos aqui o melhor evento, como nós tivemos aqui do Dijab, que eu vi. Quando nós celebramos o melhor culto, quando nós tivemos aquele culto da bênção, foi tudo para o quê? Para alegria? Talvez para nos alegrar? Não, com certeza não. Nós fizemos tudo isso para quê? Para a honra e glória do nosso Senhor. Tudo que fizemos aqui dentro dessa igreja, dos preparativos, dos cuidados, foi para adorar a Deus. Falar, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe esse culto, esse evento, porque nós fazemos por amor ao seu nome. E o Senhor, abençoando a sua igreja, concede bênçãos e alegrias, porque Ele se alegra. É isso que significa a expressão do. É a alegria do Senhor. Não é a nossa alegria, a alegria que o Senhor deposita na sua igreja. E Ele coloca aqui no meio de nós, e as pessoas se sentem alegres na presença de Deus. Amém, irmãos? Por isso eu quero aplicar apenas fazendo 3 afirmações. Nós experimentaremos um verdadeiro avivamento, e o resultado desse verdadeiro avivamento será um desejo de unidade. Desejo de unidade. Os irmãos estavam aqui ontem na escola bíblica, nós pincelamos um pouquinho sobre unidade. Lembra que a unidade é aquilo que nós buscamos e é o desejo de toda a igreja? Tudo isso. Vamos ler versículo 1 novamente? Neemias capítulo 8, versículo 1 e 2. Experimentaremos o verdadeiro avivamento e o resultado desse verdadeiro avivamento será um desejo por unidade. Neemias capítulo 8, versículo 1 e 2. Diz assim o texto: Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e todos que podiam entender. Perceba, irmãos, que o desejo no coração daquele povo não era o desejo de uma minoria, era o desejo de todos. Todos queriam ouvir a palavra de Deus. E essa unidade, ela se torna visível, e nós falamos muito de unidade visível, mas quando o povo tem esse desejo de ouvir a Deus, o que o Senhor quer de nós? E a sua palavra revela. A sua palavra revela isso aos nossos corações. O que o Senhor busca de nós? Está tudo aqui, irmãos. Tudo está revelado nas Santas Escrituras do Senhor. E esse desejo não nasceu do coração de um só homem. Não foi Neemias ou Esdras que pensou, vamos
Vamos juntar o povo no meio da praça e vamos fazer um culto, vamos fazer uma celebração e ler o livro da lei. Não foi isso. O texto diz que o povo buscou. É o povo que queria, era a congregação que queria ouvir a palavra de Deus. Nós temos o desejo de ouvir a palavra de Deus, irmãos? Amém? Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, irmãos. Precisamos ouvir a palavra de Deus. E esse verdadeiro avivamento traz unidade. Ele tem um propósito comum que é de servir a Deus. Nós experimentaremos sim essa unidade quando a Igreja Adventista da Promessa em Vila Carolina, e quando Deus olhar para a Igreja Adventista da Promessa em Vila Carolina e ver apenas uma igreja, essa igreja é unida, essa igreja é forte, essa igreja busca a minha presença e busca me adorar, entender a minha palavra, entender a minha vontade. Esse é o desejo de unidade que o Senhor busca em nossos corações. Ele busca. E isso precisa estar, nesse sentimento precisa estar na igreja. Precisamos nos conscientizar a respeito disso. O Senhor quer trazer unidade. Nós precisamos nos unir. Precisamos ser mais unidos com aquilo que o Senhor quer. E o Senhor quer unidade para que Ele possa revelar outras coisas, outros planos, outros propósitos. Porque unidos seremos mais fortes, irmãos. Glórias ao Seu nome, Senhor. E essa vontade de servir a Deus não será uma vontade apenas de um determinado grupo. Não será a vontade do irmão Fábio, não será a vontade dos diáconos, presbíteros, líderes de ministérios, mas será a vontade da igreja. A igreja sentirá essa unidade quando o avivamento descer sobre ela. E nós serviremos a Deus no único propósito de servir e adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra. E nos colocamos para saber quais são os planos de Deus, porque eles são eternos, soberanos, santos. Essa é a vontade do Senhor. Adorá-lo verdadeiramente. Quando nós experimentamos a unidade, irmãos, nós vamos perceber que o irmão não pensa muito diferente da gente. Às vezes a gente tem aquele pensamento, nossa, mas o irmão não pensa, nossa, a gente nunca consegue, a gente nunca chega num bom senso. Não, irmãos. Quando nós experimentarmos a unidade, nós vamos perceber que o irmão, ele pensa que nem a gente. Ele tem o mesmo desejo de adorar a Deus. Ele tem o mesmo desejo de servir a Deus. O que a gente precisa fazer? É ajustar os ponteiros. É questão de regulagem. E quando a gente conseguir regular, ajustar esses ponteirinhos, a gente vai ver, nossa, meu irmão tem o mesmo desejo de adorar a Deus, como eu tenho, essa igreja tem. Então nós precisamos fazer uma pergunta, e essa pergunta começará a ajustar os ponteiros. O que o Senhor quer de nós? Senhor, qual é o projeto que o Senhor tem para a Igreja Adventista da Promessa em Vila Carolina? Quais os seus propósitos, Senhor? Revela a nós. Mas vamos pedir isso em unidade. Não vamos pedir, Senhor, deixa eu colocar em meus planos, deixa eu colocar minhas atividades, tudo que eu pensei. Não, Senhor. Eu quero pedir junto com a igreja, Senhor, qual é a sua vontade para a igreja de Vila Carolina? Nós precisamos, irmãos, todos nós, pensarmos dessa forma e orar nesse mesmo propósito, tirando, mas eu tenho uma boa ideia, Temos sim, temos muito boas ideias. Tenho certeza disso, às vezes com os melhores propósitos, mas vamos colocar diante de Deus os planos dele. Senhor, primeiro os seus, depois os nossos, Senhor. Aí o Senhor nos dá direcionamento correto para que podemos fazer aquilo que é o mais louvável e apresentável diante do Senhor, o melhor culto. Quando o Senhor revelar os seus planos, e não for mais planos meus, de outro, do pastor, do diácono, não, os planos de Deus. Amém, irmãos? Veja que essa unidade, quando foi descrita aqui em Neemias, ela foi se tornando algo muito natural. Por que ela se tornou algo natural? Porque foi um chamado de Deus. Nós podemos ter as melhores intenções para reunir a igreja aqui, fazer os melhores eventos, os melhores cultos, projeto, refletor, hinos, ensaiar. Tudo isso será muito bom, mas precisamos que o Senhor traga de volta isso. Ele traga esse sentimento e deposite sobre a igreja esse sentimento de unidade, porque ela é dada por Deus, irmãos. Com essa unidade nós adoraremos a Deus, nós serviremos a Deus da forma que Ele quer ser adorado, e não existirá mais isso ou aquilo, aquele grupo ou aquele outro. Aqui não existe, graças a Deus, mas o Senhor nos alerta para que isso nunca venha acontecer. Isso serve como às vezes um chamado, fala, olha, prestem atenção, porque se começar a nascer esse sentimento no seu coração, a palavra já repreende.
e não sofreremos as consequências de uma igreja desunida. Mas o Senhor quer, como eu disse, fazemos o máximo para o Senhor, e ao mesmo tempo Ele quer o quê? Mais união, mais união. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Gui, você pode reproduzir para mim, por favor? Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Vocês vão perceber que essa unidade que o Senhor nos chama, ela é dada por Ele. É o Senhor que nos chama a uma unidade. Vamos ler, irmãos? Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade, Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Glória a Deus, irmãos. Um só Senhor, um só Senhor. É sobre todos, por meio de todos e em todos. Mas a palavra-chave desse texto é conservar a unidade. Por quê? Porque quando Paulo lhe diz isso, ele diz, o importante não é apenas vocês serem unidos, porque o Senhor ele vai chamar, é inevitável, uma hora o Senhor vai nos chamar a uma união tão completa, que você vai falar, que as pessoas vão olhar de fora e falar, que igreja, aquela coisa assim que não vai poder ser expresso, assim, de tão bom, quem vai olhar vai falar, que união, que coisa maravilhosa, que o Senhor chamou, olha o que Deus fez pela igreja de Vila Carolina, que igreja unida, que igreja abençoada, que irmãos preocupados uns com os outros. O Senhor vai fazer isso, é inevitável, uma hora isso vai acontecer dessa forma mais plena, quando esse avivamento descer e acontecer, esse será um resultado. Mas não basta isso, irmãos, temos que conservar. Não é que nem a nossa casa, a nossa mãe deixa tudo arrumadinho, ou o empregado deixa lá tudo bonitinho, a gente chega já jogando tudo para um lado, tudo para o outro, não. No momento que o Espírito Santo descer, que essa igreja receber um verdadeiro avivamento, devemos sim conservar essa unidade, aquilo que o Senhor fez por nós, e essa unidade é uma unidade corporativa, irmãos, era o desejo de todos de se preservar assim, mas à frente disso está a vontade do Senhor, para a sua igreja, amém, irmãos? Por que eu estou também afirmando isso? Porque quando nós falamos de conservar essa unidade, a igreja também no passado sofreu com isso, não foi só no Velho Testamento, no Novo Testamento também. Se vocês lerem o relato de Paulo, o livro de Gálatas, vai dizer que Pedro, em um determinado momento, ele frequentava os cultos com os irmãos, com os gentios, judeus, todos juntos, ele estava lá no meio do culto. E depois, num determinado momento, ele começou a dar ouvidos para os judaizantes. E o que eles falavam, aquelas abobrinhas na cabeça, olha, tem que fazer circuncisão e a guarda da lei para a salvação. E aquele blá 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 foi entrando. Chegou um momento que Pedro já não estava mais frequentando os cultos. E os irmãos que estavam lá, que eram gentios, ficaram chateados. Poxa, mas Pedro estava com a gente, depois parou de frequentar. Isso foi entristecendo o apóstolo Paulo. E diz em Gálatas, em capítulo 2, que ele chamou a um culto. E nesse culto ele chamou Pedro. E ele, na frente de toda a congregação, ele repreendeu Pedro. Ele falou, Pedro, você está agindo de forma incoerente. Você está agindo de forma incoerente. Nosso problema, irmãos, muitas vezes com a unidade, não é que nós não acreditamos na unidade, nós acreditamos na unidade. Acreditamos que sim era dada por Deus, que ela é um resultado de um verdadeiro avivamento. O problema é que muitas vezes nós não somos coerentes com ela. Muitas vezes, eu estou dizendo isso por conta da perfeição, a gente quer, mas se for feito da minha forma é melhor. Se for feito da minha forma é melhor. E outro pode dizer, não, mas na minha também pode ser muito bom. Nós estamos sendo incoerentes com essa unidade. O que o Senhor quer é uma igreja unida. A vontade é dele. A forma de trabalhar é dele. E nós apenas obedecemos. E é a vontade de Deus que estará sobre nós.
nós apenas cumpriremos os seus planos e propósitos. Amém, irmãos? Essa é a vontade. Por que eu digo que a palavra é a vontade de Deus nos nossos corações? Porque o próprio Senhor Jesus afirmou isso em João capítulo 17, versículo 17. Pai, santifica-nos na verdade. Por quê? Porque a tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. E todas as vezes que nos submetemos a isso, experimentaremos a unidade, experimentaremos o derramar do Espírito e as consequências de um verdadeiro avivamento. Glória a Deus. Em segundo lugar, o desejo de ouvir a palavra de Deus produz um desejo de adoração genuína. O desejo de ouvir essa palavra vai produzir em nossos corações desejo de adoração genuína. Por quê? Porque o povo persevera. Veja lá em Neemias capítulo 8, no verso 3. O povo precisa estar perseverante. Verso 3 ele diz assim: ele, Esdras, a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de todos que podiam entender. E todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Irmãos, pensem, olha a forma que essa leitura foi feita. Foi feita diante de uma praça, reunindo toda a comunidade, desejo de unidade. Mas eles precisam perseverar, porque não foi uma leitura rasa, foi uma leitura extensa. O povo ficou na frente da praça, vendo Esdras falar por 6 horas. 6 horas, sabe, tentando entender aquilo que o Senhor queria deles. Por que eu estou dizendo essas questões, irmãos? Porque o mais importante aqui é relatar sobre conforto. O conforto e a adoração, o conforto dentro da igreja, na busca da adoração, na adoração, tem se tornado um empecilho para a igreja. Muitas vezes tem se tornado uma pedra de tropeço. Pensem comigo. Sábado de manhã, você tem uma sexta-feira carregada, difícil, trânsito, chefe, patrão, prazo. Você tem tudo aquilo acontece, mas tudo estoura numa sexta-feira, irmãos. Não parece que tudo estoura numa sexta? Aí quando chega sábado, você está descansando. Chega sábado, dá mais ou menos ali, vai 6:30 da manhã. O despertador toca, hora de ir para a igreja. A cama não parece que segura? A cama parece que não segura? Não é gostoso? Irmãos, aí pensem comigo. Onde está a lógica nisso? Você acordar cedo, você se arrumar as crianças, dar café para todo mundo, enfrentar trânsito, às vezes enfrentar condução lotada, frio, chuva, calor como esse dia de hoje. Será que a gente só está aqui, na presença de Deus, por conta de uma obrigação? Não, né? Vemos que não. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, ser cheios dele, voltar para casa com essa esperança. O mundo nunca vai entender isso, irmãos, nunca. Ele vai falar, mas esse povo é doido, acorda, você fala de descansar, acorda cedo, vai para a igreja, se arruma fino, enfrenta trânsito, mas nunca vai experimentar essa paz, nunca vai experimentar esse sentimento gostoso, essa alegria, essa comunhão, de estar aqui na casa de Deus, com os irmãos, em Cristo Jesus, na presença do Senhor. Não experimentarão isso, e ainda seremos ainda taxados, você é doido, mas não somos. Queremos estar na presença de Deus. Esse é um desejo do nosso coração, assim como foi o desejo daquele povo. E o problema, meus irmãos, é que muitas vezes, nessa adoração, nesse desejo de unidade, nós buscamos conforto e esquecemos a palavra. E essa busca, como eu te falei, tem se tornado ela uma inimiga da igreja. Mas, irmãos, a palavra nos chama novamente. Sejamos perseverantes. Nós já estamos. Muitos de nós falamos lá sobre 2018, que agora está se encerrando, dificuldades no trabalho, com a família, relacionamento, patrão, trabalho, e toda vez nós estamos aqui na presença do Senhor. Às vezes chegamos aqui com a nossa bateria fraquinha e pedimos, Senhor, nos ajuda, e o Senhor não traz aquela alegria, Ele não fala ao seu coração. Muitas vezes Ele fez assim no meu, cheguei aqui não querendo, assim, estou cansado, pensando em voltar, vim para a igreja pensando em voltar para casa, confesso, já fiz isso. Vim para a igreja, pensei em voltar para casa. E naquele momento o Senhor falou ao meu coração. E falou através dos louvores. E falou através de uma oração aqui na frente. Você fala, é exatamente isso. É exatamente isso que eu estou sentindo. Senhor, usa.
E o Senhor vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E quando chega no final do culto, você está, nossa, que alegria. Estou pronto para outra. Aí você fala, nossa, graças a Deus. Irmãos, isso não é nosso. Se eu tentasse me alegrar aqui sozinho, eu não ia conseguir. É o Senhor que nos faz isso. É o Senhor que nos alegra, que deposita essa alegria em nossos corações. Esse desejo de adoração é porque o povo mantém a atenção. Veja a última frase do versículo 3 lá, a última frase. O povo mantém a sua atenção. E atenção na leitura ao que diz. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Essa atenção, irmãos, é necessária porque traz o mesmo sentido do que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no quê? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Atenção na leitura da palavra, aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo dito aqui na frente. Qualquer um, irmãos, quem estiver aqui, ouça com atenção, porque é o Senhor que fala, a palavra é dele, e a palavra dele nunca voltará vazia. Ela vai distribuindo aos corações, nisso e naquilo. Essa é a palavra do Senhor. E muitos de nós temos dificuldades, às vezes, de entender, de estudar a palavra de Deus. Eu concordo. Mas precisamos fazer como eu sempre bato na tecla, como o Tiago fala na sua epístola. Aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor e ele vos dará de bom grado. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor, fala aos nossos corações. Me ensina a tua palavra, quando eu ler a sua palavra, quando eu te achar difícil, Senhor, fala comigo, fala devagar. Eu preciso entender o que está sendo dito aqui. Atenção na leitura. Não apenas em casa, quando a gente for ler. Não seja algo mecânico, mas que possamos ler com coração, com desejo, com amor pela palavra, sabendo que o Senhor fala através dela. E assim, da mesma forma como também foi dito aqui na igreja, prestar atenção, porque é isso que nos alimenta. Nós adoramos a Deus, nós louvamos a Deus, nós levamos as nossas vozes em oração, e tudo isso o Senhor recebe esse louvor, recebe essa adoração, maravilhosos hinos que são tocados, a gaitinha aqui com tanto carinho, é muito gostoso, esse coração enche de alegria, mas o momento que nós somos cheios do transbordar da vontade de Deus, é quando a palavra é pregada, e isso é insubstituível, irmãos, insubstituível, a palavra de Deus pregada com zelo, com vontade, coração. Esse desejo de adoração existe por quê? Porque o povo mantém a reverência. Podemos ler Neemias, capítulo 8, versículo 5. Vai dizer assim: Esdras abriu o livro da lei diante de todo o povo, e este povo podia vê-lo, pois estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo também se levantou. Veja que se levantar na leitura da palavra é algo voluntário. Não é porque o diretor pede, vamos se levantar, porque o professor pede, vamos se levantar para orar. Não, mas é algo voluntário. E quando eu falo de reverência, eu não estou dizendo aquela ideia equivocada de silêncio. Olha como a igreja é reverente, está em silêncio. Não é de silêncio, irmãos. A ideia aqui é de respeito. Respeito pela palavra de Deus. De zelar pelas coisas que pertencem ao culto de Deus. Quer ver um exemplo disso? Do que temos que zelar pelas coisas que são essenciais? E os irmãos tentem me compreender aqui. Vamos imaginar assim, o templo. O templo não é algo essencial. Na sua essência não é essencial. Por quê? Imagina que esse telhado novinho que a gente fez, bate um vento aqui que a gente nunca viu no Brasil. E esse vento arranca tudo, arranca telhado e chove 3 dias. Inunda, molha tudo, acaba com a parte elétrica. A igreja adventista da promessa em Vila Carolina deixará de existir por conta disso? Porque não temos um templo? Continuará existindo, né, Dionísio? Continuará existindo. Não com esse conforto, não com esse espaço. Às vezes nos reuniremos de forma provisória em outro lugar, em outro ambiente, na casa de um irmão. Então o templo não é algo essencial. O culto é algo essencial a Deus. O templo não, o culto sim. E a mesma coisa a gente pode falar. A adoração é algo essencial a Deus? A adoração é algo essencial a Deus. Mas o microfone é essencial? Não. Os instrumentos tocados são essenciais? Não. O data show é essencial? Não.
É claro que se a gente tiver tudo isso, o culto ficará muito mais bonito, não fica? Fica mais organizado, mais ajeitadinho. Mas quem louva a Deus somos nós. Somos nós que louvamos a Deus. E não um instrumento, e não um microfone, porque se tudo isso deixar de existir, a gente vai continuar louvando a Deus. E é isso que o Senhor tem a falar. Como eu mencionei, né? Que não haveria, que essas coisas não são essenciais. Essas coisas não são essenciais. Nós devemos diferenciar o que é essencial e o que não é o culto. O culto, a adoração, o louvor, a palavra pregada. Isso sim é essencial ao culto. As orações, tudo isso é essencial ao culto. Precisamos diferenciar. Por quê? Porque o conforto, como eu disse, tem se tornado muitas vezes inimiga da igreja. Quantos de nós temos aqui? Podemos estar aqui nesse momento e não ter culto. Quer ver por quê? No momento do louvor eu posso estar distraído com as coisas lá fora, com barulho. Não quero louvar esse louvor. Não gosto dessa letra, não vou louvar. Eu posso estar no momento da pregação distraído. Poxa, eu tenho tanta coisa para fazer amanhã. Nossa, um monte de comida para fazer. Distração. Isso é essencial, irmãos. Se isso não tiver uma palavra bem pregada, um louvor de adoração, uma oração a Deus, não houve culto. Você pode ir para casa da mesma forma que você veio, vazio. E vá vazio mesmo. Para que você tenha consciência que quando você vem aqui, você precisa ser cheio de Deus. E cheio do Espírito Santo. O desejo de adoração existe por quê? Porque o povo possui um desejo espontâneo por essa adoração. Versículo 6, por favor. Versículo 6 diz assim: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrando o rosto em terra. Quando a gente diz aqui que Deus nos abençoe pela leitura de sua palavra, podemos erguer nossas mãos e falar: Senhor, Amém, Amém, Senhor, num tom de confirmação, não com timidez. Deus nos abençoe pela leitura de sua palavra? Amém. Amém. Não é assim. Não é assim. E nós sabemos que no meio evangélico existem muitos excessos. Mas nessa igreja não. Temos discernimento daquilo que é do Senhor. Por isso que muitas vezes, irmãos, quando a leitura é feita, nós nos alegramos, nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus na leitura da palavra, numa oração. Nós louvamos a Deus no louvor. Quantas vezes nos louvores tem ministrado aos nossos corações? Ficamos contritos, choramos. Num louvor, irmãos, a palavra nem foi pregada, e no louvor o Senhor já está falando com a igreja. Existem excessos lá fora? Existe, aqui não. Nós temos esse discernimento, e o Senhor tem falado isso ao coração, e tem revelado isso aos nossos corações. Amém, irmãos? Desejo de adoração por quê? Porque o Senhor, através de sua palavra, fala à igreja. Versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Como era feita essa explicação, irmãos? Naquele tempo, logicamente, não existiam microfones. Então eu consigo falar aqui, os irmãos vão me entender muito bem aí atrás, por conta da ajuda das caixas de som e tudo mais. Mas como que era feito? Como era feito isso lá no passado? Lembra aquele monte de nome que eu li naqueles versículos anteriores, versículo 4, versículo 6? Lembram disso? Quando Esdras estava no lugar mais alto, lendo a palavra de Deus, ele falava. E os sacerdotes, os levitas estavam no meio do povo, explicando o que estava sendo lido. Então o livro da lei estava sendo lido, e os sacerdotes, ouvindo muito rápido, replicavam: significa isso, significa isso, significa isso. A explicação era feita, e para trás, e para trás, e para trás. E esses foram exemplos muito usados ao longo da história da igreja. Por exemplo, no século 17, 18 e 19, ainda não tínhamos essa tecnologia também dos microfones, mas os pastores, nos chamados grandes reavivamentos, usavam da mesma forma. E até peguei a história de um pastor chamado George Whitefield, né? Whitefield, o inglês é horrível. Whitefield, né? Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. O que ele fazia? Nessas campanhas de reavivamento, quando o Senhor estava movendo no meio daquele povo, ele chamava para uma praça as pessoas, o Senhor chamava 30, 40, 50 mil pessoas numa praça para adorar ao Senhor. É muita gente, né? E diz que esse homem, ele tinha uma caixa torácica
enorme. E ele falava num tom de voz muito alto, mas por mais que ele tentasse falar num tom muito alto, não alcançava determinada o quê? Distância, fugiu a palavra, determinada distância não alcançava. Então o que ele fazia? Ele contratava pastores auxiliares, e esses pastores iam no meio também da comunidade, e conforme ele falando, ficava como um eco. Ele falava, que o Senhor nos abençoe, os irmãos, que os irmãos nos abençoe, que os irmãos nos abençoe, que os irmãos nos abençoe, e ia repetindo para trás, na pregação da palavra. O povo estava ali, o Senhor falava com a sua palavra, o Senhor falava na sua palavra, e falava com o povo através de sua palavra. Isso acontece em vários momentos da história da igreja, porque eles liam a palavra de Deus, e eles explicavam claramente a palavra de Deus. A igreja é comprometida com a pregação da palavra. Podemos afirmar que a igreja adventista da promessa em Vila Carolina, ela é sim dedicada à palavra do Senhor. Ela é comprometida na pregação da palavra do Senhor. Quando subimos aqui, irmãos, subimos com um propósito de receber de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar. Porque esse é o momento, e essa igreja tem se voltado ao Senhor. Dedicação nas orações, e o Senhor tem falado através da sua palavra. Mas isso é um comprometimento. E isso aconteceu, a pregação da palavra traz um verdadeiro avivamento, é inevitável. Quando a palavra é pregada, nós nos voltamos à palavra, o avivamento acontece, e continuamos a pregar a palavra, e o Senhor vai trazendo de volta as pessoas, e vai trazendo, essas pessoas vão buscando. Eu digo isso porque eu li um livro, um relato muito interessante do pastor Erlo Stenge, que foi o avivamento na África do Sul. Eu disse ontem aqui num relato, mas muito breve para entender. Ele estava numa crise de fé terrível. Ele lia a Bíblia falando assim, isso aqui é verdade, isso aqui não é. Isso aqui é verdade, isso aqui não é. E chegou num momento que ele falou assim, não. Se Deus realmente é o nosso Pai, nós precisamos ler a palavra de Deus.